Pastor Hermes, a gente vai ter muita coisa para falar, né? E aí eu vou dando os tópicos aqui, vou falando, depois o senhor fala também. Sim, Mas é assim, ó, eu recebo muitas mensagens de pessoas na Europa, Itália, Espanha, Portugal, Suíça, Alemanha, França. E sim. lá na Europa a situação está muito crítica, né? Para ter uma ideia, lá já vários países, né, decretaram lockdown, a gente acompanha isso também. Cerca de mais ou menos 14 países já têm medidas de restrição, né? Até vou citar os países aqui, ó, Reino Unido, a Inglaterra, a Isso. Alemanha, França, Itália, Suíça, a Espanha, a Bélgica, Portugal, República Tcheca, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Suíça e Áustria. Então, assim, nós estamos no Uau. Brasil aqui ainda é calor. Então, assim, a gente intitulou essa live Segunda Onda, até para que o brasileiro possa entender o que vai vir depois sobre nós, nessa parte, porque assim, os casos aqui no Brasil têm aumentado muito. Os hospitais já estão cheios, muitos estão cheios, né? Aqui no meu estado, a maioria está cheio. Em outros estados, Rio Grande do Sul, São Paulo, eu vi uma matéria agora recentemente que São Paulo já tá pedindo lockdown também. Aham. E aí, qual é a sua perspectiva em relação, ou melhor, o que o irmão tem visto assim em relação à Europa? Tem recebido algumas informações também? Como é que anda a situação lá? A gente sabe, por exemplo, tem certos países que você precisa levar uma carta do trabalho, né? Para dizer que você está indo trabalhar na rua, senão a polícia pega, né? Tá Isso. desse jeito. E o que o irmão tem a dizer sobre isso? Eu ministro na Europa já faz 11 anos, pastor. Faz 11 anos que eu vou lá todo ano, né? Deus tem aberto muitas portas ali. Temos programa de televisão ali na Finlândia, é, 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 na Estônia, também na Suécia, né? Na TV7, é uma estação de televisão que alcança vários países. E também estamos ali ministrando já faz bastante tempo. Então temos bastante conexões, amigos e pessoas que estão ali que nos passam informações e nós checamos também o que está acontecendo, né? A Europa em si, ela é muito unificada, né? Porque, como você mencionou aí, né? Vários países já entraram em medida de lockdown e é tipo assim, é tipo um grupo em sincronia, né? Tipo assim, todo mundo seguindo a mesma regra. Tipo assim, é falado isso, vamos fazer isso, aí vai todo mundo já vai fazendo aquilo, né? Tu tocou num ponto E muito importante. Depois eu vou comentar, pode concluir. então tem uma, como você fala, uma unificação de mentalidade, entendeu? Então, o que acontece? Essa questão do lockdown, ela tem acontecido bastante, como você falou. Inclusive, países como a França, por exemplo, você tem que mostrar, como você falou, por que você está saindo na rua. Ou seja, o direito de ir e vir, que é tão natural na liberdade, na democracia, ele está sendo ali barrado, né? Você não está tendo a liberdade de você ir e vir, você tem que justificar por que está na rua. Tem também, além do lockdown, tem como se fala, curfew em inglês, como é que se fala? Toque de recolher. Toque de recolher, né? A partir de certa hora você já tem que sair da rua e ir para sua casa. Como se, tipo assim, o vírus ele tivesse uma hora para atacar, né? Agora, a doença, no caso, né? Só quero explicar, só quero explicar uma coisa para todo mundo que está assistindo. Não estamos dizendo aqui de maneira nenhuma que o problema não é real. É Não é isso. real. É bom É frisar. real. Essa doença é real, ela existe. O problema é o seguinte: quando se fala isso, muita gente pensa, isso é teoria, né? Não vou nem falar a palavra aí, mas é teoria. Isso está dizendo que não existe. Não, não é isso. Não é, de maneira nenhuma. É a Eu conheço. supervalorização ou até o Isso. uso político da pandemia, né? O exagero, além do exagero, o medo. E outra coisa também, vamos supor, se eu quero te controlar e eu te coloco de uma maneira psicologicamente apavorado, você se torna uma presa muito mais fácil para você fazer o que eu quero que você faça. Pastor Entendeu? Hermes, eu vejo da seguinte maneira. Ela é real, como a gente disse, né? A gente sabe, inclusive eu tenho parentes que adoeceram, né? Eu E é conheço muito pessoas sério. também. E Sim. assim, a gente sabe que essa doença, ela tem várias mutações, né? Eu não vou falar a palavra O, B, mas tem várias mutações.
E essas mutações, há casos que a pessoa pega um simples resfriado, não acontece absolutamente nada, há casos dos assintomáticos, mas há casos de pessoas que quase vão ao óbito e outras que vão ao óbito. Então ela é real. A questão é o uso político que está se fazendo disso, né? O uso para quê? Para avançar uma agenda, a gente já vai falar disso. Agora, o irmão Sim. tocou numa coisa muito importante, que é a mentalidade unificada na Europa, né? Nos Estados Unidos, eu creio que já é um pouquinho diferente, mas no Brasil também é um pouquinho diferente. A Europa, como um todo, a própria União Europeia, aquilo que os governos decretam, né? Seja a Alemanha, a França, a Itália, parece que há uma unificação de pensamento nesse sentido, né? Já Isso. nos Estados Unidos, eu creio que é um pouquinho diferente. Como é que é? É bem diferente. Como eu falei, a Europa, existe uma unificação de ideologia, né? Eu sou amigo de muitos europeus, né? Então, eu vejo assim, em geral, o europeu, ele tem uma apreciação muito grande com o governo, entendeu? Claro que a gente tem que respeitar o governo, orar pelo governo. A Bíblia mesmo fala isso, né? Que a gente interceder, orar pelo governo, orar pelos que estão em poder. Isso a Bíblia nos manda fazer isso. Mas o europeu, por natureza, porque recebe muito benefício do governo, né? Eu conheço pessoas que já receberam muitos benefícios do governo. Então, por esta razão, ele já tem aquela apreciação. E tipo assim, como eu aprecio tanto, se ele tá me falando para fazer isso, eu não vou questionar. Entendeu? Então, essa unificação de pensamento, ela já é muito comum ali, né? Claro que tem exceções, mas em geral é muito unificado o pensamento. Aqui nos Estados Unidos existe muito a ideia de eu sou livre como indivíduo, eu tenho o poder de pensar, eu tenho o poder de pensar diferente, eu tenho o direito de expressar a minha opinião, entendeu? Então aqui há uma valor... O que na verdade hoje em dia está sendo também, pastor, muito oposto a essa ideia de você expor a opinião, entendeu? Você expor um pensamento diferente. Inclusive nas redes aí tem muita coisa acontecendo que estão barrando certas opiniões de serem expostas. Ou seja, o direito à expressão, de liberdade de expressão está sendo muitas vezes barrada. Entendeu? A nossa Constituição aqui, pastor Hermes, garante como um dos direitos fundamentais, no artigo 5º, a livre manifestação do pensamento vedado ao anonimato. Ou seja, você pode manifestar o teu pensamento livremente, desde que não seja de forma anônima. Mais ou menos como é nos Estados Unidos, esse direito constitucionalmente garantido, né? A Europa já está praticamente de joelhos em relação a tudo isso aí. E o pastor mencionou uma coisa muito importante sobre a questão dos direitos constitucionais de ir e vir. Eu falei disso numa live com o Lamartine que eu fiz. Aquilo que sempre foi direito do cidadão, ou melhor, um direito fundamental do cidadão, né? O direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à educação, está garantido na Carta Magna da Constituição. Isso agora virou benefício. Então, o que a pandemia fez? A pandemia pegou aquilo que era um direito consagrado e tornou um benefício. Como assim? Para você acessar a saúde, um hospital, para você acessar uma escola para o seu filho ir, para você acessar a rua, ir lá na praça, você precisa se submeter a um procedimento. Então, gente, eu já vou falar também mais na frente com o pastor Hermes sobre a picadinha. A gente não pode falar a palavra. A picadinha. A gente não pode falar a palavra aqui, mas a gente vai falar, porque assim, o que está acontecendo no mundo é um condicionamento psicológico, mental, de que as pessoas precisam se submeter a algo. Antes ninguém precisava usar uma coisa na cara, ninguém precisava usar luva, ninguém precisava passar álcool na mão, mas agora as pessoas precisam se submeter a um procedimento para ter acesso a um benefício. Então aquilo que era direito virou benefício, quando na verdade sempre foi direito. Sempre foi direito. Quem poderia imaginar no Brasil que as praças estariam fechadas, as praias estariam fechadas? Isso nem em estado de defesa, só em estado de defesa ou estado de sítio, que é o que a Constituição fala, né? Quando o país está numa iminência de uma G, alguma coisa assim. Fora isso, não pode. Então, isso foi suprimido e ainda inculcado na cabeça das pessoas, que agora virou um benefício. E o americano, ele também tem muito essa mentalidade, né, pastor? O americano, ele não se deixa levar assim por pressão de uma cultura globalista. Ele preza muito pela liberdade dele, pelo direito de defesa dele. Né? O americano conservador, né? Hoje em dia existe uma polarização muito grande e muita gente já teve uma lavagem cerebral do oposto, né?
Se você for falar isso, eles já vão dizer, não, mas não é assim. Tipo assim, já foram tão condicionados a pensar diferente que já adotaram uma outra linha de pensamento. É a cultura, assim, do coletivo deve se submeter em relação ao privado. Isso é até bonito e é legal, é o politicamente correto de hoje, né? Você pega pelo bem comum, então fazemos isso. Pelo bem comum, fazemos aquilo. Pelo bem comum, também nós vamos chegar lá em Apocalipse 13, que as pessoas não vão poder comprar ou vender, então tiver uma marca ou um sinal. Pelo bem comum, entendeu? Então, a gente percebe que tomou o globo, realmente, né? E com várias mutações e tudo mais. Então, Só uma observaçãozinha em relação a isso, que eu inclusive vi nas notícias em relação a isso, de um pastor que estava fazendo uma notícias, mas notícias mais num viés cristão, né? Ele falou uma coisa muito interessante, americano. Ele falou assim, que realmente os casos têm subido. Mas se você for olhar a mortalidade... A letalidade tem baixado. Baixou 75%. Baixado muito, muito. Teve condados que falaram assim, estamos com 500 casos aqui, 500 casos no dia. Aí foi ver, com a morte, 0. Aí com o outro dia, morte, 2. Né? A morte, 3. Ou seja, a mortalidade baixou muito. Né? Hoje em dia, as pessoas têm muito mais conhecimento dessa doença, muito mais entendimento de como funciona. Né? Já são meses que a gente está nessa, desde março, né? Que a gente está enfrentando esse problema. Tem muito mais conhecimento, muito mais coisas das coisas que deve fazer e não fazer, né? E eu conheço pessoas que tomaram todos os cuidados necessários e o impossível de se fazer, de ficar trancado dentro de casa por meses e pegaram a doença. Pegou. Essa questão assim, né? Há muita controvérsia nos métodos de prevenção, há muita controvérsia na questão da letalidade. A gente sabe que existem várias mutações, como eu disse no começo, aos mais letais, aos menos letais, mas eu estava vendo também sobre isso que as mutações ocorreram e aquilo que se esperava, em tese que piorasse, baixou 75% a letalidade. Então é quase 100%, né? Uma letalidade realmente bem baixa, como o pastor está colocando aí. A produção de alimento vai sofrer também em relação no Brasil, né? Eu estava vendo uma matéria que, quando nós tivemos o lockdown aqui, os restaurantes fecharam, mas mesmo assim houve um aumento, por exemplo, no consumo de feijão. As pessoas começaram a consumir mais feijão, por incrível que pareça, e já há uma preocupação... Ficar em casa, né? Tem que tipo assim, se alimentar de alguma maneira. E no cenário agrícola aqui já há uma preocupação que falte, né? Produtos como feijão. E a gente sabe que tem muitas pessoas também que estão, né, estocam alimentos e tudo mais. O americano também tem muito essa cultura, né? Aqui tem, tipo assim, tem também aqueles que são voltados... a América é muito diversa, né? Os preppers, então, alguma coisa assim, uma expressão assim? Tem grupos que são... com aquele grupo que vai morar no mato, que não usa tecnologia. Guerrilha. Não, aquele grupo que vai morar no mato, que não tem tecnologia, que não... Ah, sim. Quakers, né? Não, os Amish. Amish. Aqui tem muito... comunidade Amish, né? Que são... por exemplo, não usam tecnologia, gostam de ficar no meio do mato, plantando, tendo sua própria... vivendo em comunidade. Então, existem também esses grupos aqui, né? Mas logicamente, em geral mesmo, já virou muito dependente do supermercado, né? Já virou muito dependente do sistema que tem aqui. Inclusive, hoje em dia, já tem reportagens falando que, de novo, já começaram a comprar os produtos só de anunciarem um possível lockdown. Eu sei que o americano ele tem essa cultura também de se preparar, e não é uma... Eu vejo como... Não é uma cultura errada. Se preparando para guerra, para tudo. Porque as pessoas elas pensam assim, né? Ah, Deus vai me proteger. Sim, Deus vai proteger sim. Só que o homem cabe fazer a parte do homem, Deus cabe fazer a parte de Deus. Quando, por exemplo, Deus mandou o dilúvio para Noé, Deus podia ter pegado Noé. Seguinte, ó, prepara tu e tua família que quando começar a chover, quando começar a vir água da terra, eu vou te levitar. E tu vai ficar lá numa boa no céu, esperando a água baixar e depois não. Ele deu um trabalhão pro Noé, que foi pro Noé construir aí a arca, né? E até hoje a gente chama de quê? A Arca de Noé, né? A gente não chama Arca de Deus, né? A gente chama de Arca de Noé. Exatamente. Foi ele que construiu. Com José é a mesma coisa, quando a Bíblia diz que Deus mostrou, né, através do sonho de José, que viria 7 anos de escassez na terra.
A Bíblia diz que Deus mandou José a juntar toda a comida que ele pudesse, porque haveria 7 anos de fome. José fez exatamente isso. É claro que a Bíblia também diz que se o Senhor não edificar a cidade, vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Vão vigiar a sentinela, perdão. Se o Senhor não edificar, vão trabalhos que edificam. Então, quer dizer, eu acho que é uma junção das duas coisas. Cabe ao homem fazer a parte dele, mas claro, se Deus não guardar, é irrelevante, é indiferente, Isso. né? Isso, então, verdade. eu sei que o brasileiro ainda tem uma cultura de que Deus protege de tudo com você deitado no sofá, não fazendo absolutamente nada. Infelizmente, é assim. É uma cultura que permanece aqui muito, né? Deus protege, Deus faz, Deus livra. Quer dizer, o apóstolo Paulo sofreu chibatada, 5 quarentenas menos uma, Estevão foi apedrejado até a morte, Pedro, tantos mártires da igreja, mas o crente hoje atual, ele acha que ele pode até viver no pecado, que vai estar tudo certo, que ele não precisa fazer absolutamente, Deus vai proteger ele na hora H. Então, eu acho que o brasileiro tem muito que aprender com o americano nesse aspecto, assim, de uma mente mais aberta, entendeu? Por isso que eu também gosto de conversar com o senhor aqui, porque eu sei que o senhor já enraizou essa cultura também por ser um cidadão americano e tudo mais, né? Uhum. Tem uma cultura mais de preparação em relação de planejamento, né? Aqui se planeja mais. Inclusive, por exemplo, no Brasil, até onde eu lembro que eu morei até 17 anos de idade, né? Então as coisas, por exemplo, você vai na casa de um amigo, vamos supor, dependendo de onde for, ou da intimidade, você, vamos supor, passou perto, vai na casa do amigo. Aqui você tem que planejar muito bem com antecedência uma visita ou algo necessário. Para não chegar lá, a pessoa está tomando banho, a pessoa está saindo, né? É muito bem planejado, né? Então, não é à toa que o país aqui também tem esse desenvolvimento, porque foi muito bem planejado. Com certeza, com certeza.